Mais uma vez a paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso estudo nesta noite. Bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Vamos iniciar então o nosso texto. O primeiro versículo, que é o 34, está dizendo que Jesus chama a si a multidão com os seus discípulos. E Jesus expressa algo. Se a gente comparar com Mateus e com Lucas, nós vemos algumas diferenças. Mateus vai dizer que Jesus chama os seus discípulos, mas Lucas diz que ele chamou a todos. Então Lucas não diz que é a multidão e os discípulos, se o todo significa todos os discípulos ou se todos significa todos que estavam perto, mas o certo é que a palavra de Deus se completa e a gente consegue perceber que Marcos está correto. Existem mais pessoas além dos discípulos. Então, todos são chamados para ouvir o chamado de Jesus para a salvação, para o Evangelho, para segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo continua: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabendo o que vai acontecer com Jesus, esse versículo ele é um pouco forte, pesado. Ainda que aquele auditório, as pessoas que estavam ali, aquela plateia que estava escutando Jesus, não entendesse propriamente que Jesus estava se referindo à sua morte, por ser algo ainda futuro. Se a gente voltar atrás, lermos o versículo 31, logo depois que Pedro faz uma grande declaração, antes dele fazer o seu alto e baixo, alto quando ele reconhece Jesus como Filho de Deus, e o baixo quando ele tenta impedir Jesus de fazer o que Jesus veio fazer nessa terra. Então, o versículo 31 vai dizer que Jesus começa a ensinar. Quem que Jesus está ensinando? A multidão. Jesus está ensinando os discípulos. Jesus está ensinando as pessoas que estão ali ouvindo a sua palavra. E nesse ensino, Jesus fala, é necessário eu passar por tribulações, eu passar por dificuldades. Vamos ler o versículo. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Jesus não morre por acaso, Jesus não foi morto porque Judas o traiu. Jesus foi morto porque havia um plano do próprio Deus que preparou o seu cordeiro antes que o mundo fosse mundo, antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tinha atendido o pedido de Deus que Isaías expressa: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Jesus, como se o profeta continuasse a sua profecia, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Jesus, na figura do profeta Isaías aí, agora é aquele que vai, é aquele que atende o pedido do Pai e vem ao mundo. Jesus está no mundo e Jesus veio com um objetivo. Qual é o objetivo? João Batista expressou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus está chamando para seguir, Jesus está chamando para pegar a cruz, Jesus está chamando para imitá-lo. Mas Jesus está dizendo que ele vai ser rejeitado, perseguido, afrontado, desprezado. Ele está dizendo que ele vai morrer
mas ele também vai ressuscitar. Louvado seja o grande nome do nosso Pai. Então, faz um pouco mais de sentido quando nós voltamos a alguns versículos e entendemos que Jesus não está falando por código. Jesus está falando claramente que ele vai morrer e que aqueles que desejam segui-lo devem estar dispostos também a morrer. Jesus, ele está abraçando este caminho da morte, abraçando o destino dele e convocando: quem quer me seguir? Quem quer vir após mim? Venha. Louvado seja o nome do Senhor. Para o propósito que ele tem, que é a morte para este mundo, mas a ressurreição, a vida eterna, para estar na presença do Pai. Ele apresenta que o Messias, ele precisa morrer, mas também está declarando as exigências que tem para o seu discípulo. Eu escrevi hoje nas nossas redes sociais e coloquei aí: o discipulado é um convite a todos. Se alguém quiser, o projeto da salvação, ele está aberto. As portas da salvação estão abertas, aguardando o número daqueles que hão de ser salvos se completarem. E assim que esse número se completar, as coisas se encaminharão para o fim dos tempos. E o Senhor estará cumprindo João 14, ao qual ele diz que foi preparar lugar, mas virá outra vez para levar-nos para estar com ele aonde ele estiver. Se no céu estaremos no céu, se na terra estaremos na terra, se no novo céus e novas terras estaremos também nela, se no milênio estaremos junto com ele, aonde Jesus estiver, a igreja redimida estará com ele. O projeto da salvação está aberto. Quem quiser, quem se manifestar, quem tiver interesse nessa tão grande salvação. Mas o convite é condicional. Ele abrange, eu coloquei aqui, pelo menos 2 aspectos. Qual é o primeiro? A parte interior, a parte íntima da pessoa. E a segunda é a parte exterior. Um trabalha o caráter, o outro trabalha o comportamento. Então, o primeiro aspecto é a decisão íntima, a decisão pessoal, a decisão na alma. Eu preciso receber Jesus na minha alma, no meu coração, na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser uma atitude pessoal. Outros não podem levar essa salvação até mim. Podem anunciar a palavra, podem pregar a palavra, mas ninguém pode obrigá-lo a aceitar esta palavra. A Bíblia diz que Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, quem quiser pode receber. Jesus está chamando a multidão. Jesus está chamando os discípulos. Jesus está chamando aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que o conhecem. Jesus está chamando aqueles que não o conhecem. Ei, todos, quem quiser, se alguém quiser, vem. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira, tem que ser uma decisão pessoal, íntima, no seu interior, desenvolvendo a sua fé pessoal e gerando uma transformação interior, uma transformação de caráter. O Evangelho, a palavra de Deus, a obra de Jesus, ela veio para transformar o homem.
O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden. Quando o homem peca, o homem perde essa semelhança. O pecado o afasta de Deus. O pecado o afasta do projeto inicial, projeto original. O primeiro homem falha, o primeiro homem pecou, mas Jesus Cristo, o segundo homem, o segundo Adão, perfeito, veio, não errou, não pecou. Esse Jesus restaura todas as coisas, restaura o homem, restaura a comunhão, religa este homem a Deus, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse Jesus, esse Senhor, traz essa transformação. Ele muda caráter, Ele muda a nossa personalidade, Ele transforma, Ele conduz, Ele guia, orienta a nossa vida terrena. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que faz este homem, essa condicional, deste projeto de salvação, deste convite que Jesus está fazendo. Esta segunda decisão tem que ser notória, ela não pode ser mais íntima, guardada no coração. Agora ela tem que ser professada, agora ela tem que ser falada, agora as pessoas têm que ver Cristo em mim. Primeiro, a luz raia no meio da escuridão dentro do meu coração. Agora a luz se expande por meio de mim, por meio do homem transformado, regenerado pelo poder do Espírito Santo, a qual é templo do Espírito. Então a luz de Deus raia e nós agora somos a luz do mundo. A luz não pode ser escondida debaixo da candeia, debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas a luz ela tem que estar no velador. A vida do crente, ela é espelho, a vida do crente, ela é uma vidraça em que os outros muitas vezes vão atirar pedra mesmo. Mas a vida do crente, ela não foi feita para ser escondida. A vida do crente foi feita para ser colocada em destaque. Os homens que vivem em trevas, os homens que vivem em função da carne, dos seus desejos, olham para um, olham para outro. No meio de uma multidão, no meio de 100, de 1000, tem um que brilha, tem um que faz diferente, tem um que renuncia ao pecado. Deus quer fazer isso na sua vida, trazer essa transformação. Este é o poder do Evangelho, transformador. E ele precisa ser primeiro, ter fé íntima, pessoal, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Mas eu preciso também levar este Evangelho avante. Eu preciso ser luz do mundo. Eu preciso confessar esse Cristo com a minha vida. Confissão pública. Uma fé explícita que gera transformação exterior. Já fui transformado no interior. Agora preciso de ser transformado no meu exterior. Se eu fui transformado no interior, sendo convencido do meu pecado, agora as práticas minhas são novas. Segundo Cristo, segundo a palavra, o meu amor, o meu relacionamento com outras pessoas tem que ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. É o novo nascimento, é a transformação real na vida do crente, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, porque está escrito em Romanos 10 e 13, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles que olharem para Cristo serão curados, assim como aqueles que olharam para a serpente de bronze, erguida numa haste de madeira, foram curados no deserto, quando foram picados pelas serpentes abrasadoras. Agora, essa serpente é o pecado, é o
mal que nos envolve, que nos derrota, quem olhar para Cristo será curado. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso aceitar esse convite pessoal. Jesus deseja não um admirador, não alguém que apenas admira do seu milagre, mas alguém que é um seguidor. Ele quer não só que você seja alguém que segue uma doutrina, a lei dos crentes, como assim, de maneira pejorativa chamam aqueles que seguem a Cristo. Ele não quer que você apenas tenha uma nova doutrina, uma nova forma de religião. Ele deseja que você o siga. Precisamos seguir uma pessoa. Evangelho é seguir a Cristo. Cristianismo tem a ver com Cristo. Eu tenho que me identificar com Cristo. Eu tenho que me parecer com Cristo. Eu tenho que desejar a imagem de Cristo na minha vida. Eu tenho que olhar para Ele como autor, consumador da minha fé, mas eu tenho que olhar para Ele como padrão de vida, como alguém de estatura a qual eu devo imitá-lo. É essa missão que nós temos, olhar para Cristo. Sozinho você não dá conta, sozinho você não consegue. Você precisa do Espírito Santo na tua vida, porque o Espírito Santo é aquele que é capaz de ir lá onde Deus está e trazer aquilo que Deus é para dentro de mim, dentro de você. O Espírito de Deus que habita em mim é o Espírito de Deus, o que habita em você, que ama a Deus, que diz não ao pecado, é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que clama: Pai querido, papai querido, Abba Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que seguir quem quiser vir após mim. Cristo vai à frente. Cristo primeiro vai fazer. Depois Jesus requer de nós. Jesus requer de nós aquilo que Ele faz. Ele primeiro abre mão da vontade dEle e diz: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então Ele abre mão da vontade dEle. E o que Ele pede para mim e para você nesta noite é: abra mão da tua vontade, para que a minha vontade seja feita na tua vida. Assim como Ele na terra abriu mão dos desejos, das vontades dEle como homem e se dedicou a fazer a vontade do Pai. Cristianismo não é seguir homens, mas seguir a Cristo. Não podemos nos preocupar, não devemos nos preocupar apenas com o que os outros falam, não só com o que Cristo fez, como milagres, como curas, não só como aquilo que Cristo é capaz de fazer, mas também olhar por aquilo que Ele já fez por nós, como Senhor e Salvador. Olhar o significado da morte, o significado da sua ressurreição, o significado da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos olhar para isso. O Evangelho não é para intelectuais apenas. Ele não foi feito para o intelectual. Não é a inteligência, o nível de grau de sabedoria humana que vai alcançar a sabedoria, compreender a salvação. Não. Independe do grau de sabedoria, independe da posição social, da econômica. Não depende de quem é escolhido, não depende de quem ouve o chamado. Não é você merecedor. O mérito da salvação não está no homem, naquele que é chamado, naquele que atende o chamado, naquele que ouve a voz do Espírito que está dizendo nesta hora e falando ao meu e ao seu coração: quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito está dizendo à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Independe de você, independe do seu mérito, independe do que você é capaz. Depende apenas de quem está chamando. Aquele que anuncia a palavra, não o pregador, não o pastor, mas a mensagem originária é a mensagem de Deus, é a mensagem de Jesus. É Ele que está te chamando nesta noite. Vem, vem, do jeito que você está, da forma que você está. Ah, mas eu sou pecador. Oh, que coisa maravilhosa, nós tivemos aqui o estudo de cada apóstolo, foram 9 doutrinas, acho que 8 doutrinas, mais de 9 horas de mensagem, mais de 9 horas de palavras sobre cada apóstolo. E o que mais me deixou marcado é a característica de cada apóstolo, a característica de cada discípulo, a fragilidade de cada um, a inconstância do grupo dos apóstolos, o abandono que eles fizeram quando Jesus morreu e sumiram, voltaram às suas práticas antigas, a pescarem. É olhando para homens falhos, homens de caráter dúbio, homens que duvidavam. Deixa eu tocar na sua ferida, aí eu vou crer. Homens que, diante do milagre, muitas vezes não entendiam o que estava por trás de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Andaram com Jesus e traíram Jesus, negaram a Jesus. É desse tipo de material que Jesus fez aqueles que fizeram a igreja, inauguraram a igreja na terra depois do dia de Pentecostes, revestidos pelo poder de Deus. É desse material que eu e você somos feitos. Desse material inconstante, desse material falho, desse material pecador, desse material inconstante, totalmente dependente da graça, do favor, do olhar, do amor, do trabalhar desse Deus poderoso em nossas vidas, no nosso coração. Não é você que merece, mas você está olhando para Ele, está atendendo, você está desejando conhecê-lo. Ele se revelará a você. Ele trará vida a você. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai impactar a sua vida, Ele vai transformá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. O homem carnal, ele pesa o pecado. O homem carnal, ele vê as vantagens de pecar. E até o não pecar agora, aguardar um momento para o pecado. Esse controle é do homem carnal. O homem espiritual, ele não tem escolha pelo pecado. A escolha dele é por Cristo. A escolha dele é ser cheio do Espírito Santo. E todas as vezes que eu penso no pecado, penso em trair a minha esposa, penso em pecar de algum tipo de pecado descrito na Bíblia Sagrada, todas as vezes que eu estou flertando com o pecado, é porque eu estou vazio, é porque eu estou seco, é porque eu estou perdido, é porque eu estou em trevas. Mas quando eu confesso os meus pecados, quando eu vou a Cristo como aquele que é pecador, batendo no peito e dizendo: eu sou pecador, miserável homem que sou, como Paulo diz. Quando nós assumimos esse tipo de papel, de posição, o Espírito Santo tem oportunidade para trabalhar na minha e na sua vida. É Ele que nos capacita, é Ele que nos santifica, é Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que está moldando o caráter de Cristo na nossa vida, na nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. O discipulado não é para os melhores, não é para os mais inteligentes. Ele é para todos. E principalmente para aquele que acha que não merece, para aquele que é falho, para aquele que é fraco. É para você
a salvação, o Evangelho. Foi por você que Cristo morreu. Por aqueles que não se consideram nada, mas consideram Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. O discipulado, olhando para os discípulos, eu tenho esperança. Deus pode fazer o mesmo na minha vida. Deus pode fazer o mesmo que fez com aqueles homens imperfeitos, comigo, com você. Ele pode. Mas eu ainda estou... Ele pode, se você quiser, se você perseverar em oração, se você perseverar em buscar a face do Senhor, se você esperar o revestimento do alto, você será tocha na mão de Deus, você será flecha na mão do Senhor, você vai cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma missão, a cruz estava traçada, não como derrota para Jesus, mas como cumprimento do plano de Deus na vida de Jesus. Primeira coisa, amigo íntimo, Pedro, tenta silenciar Jesus. Vozes externas, Jesus reconhece. Essa voz é do diabo, para trás de mim, Satanás. Você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas dos homens. E Jesus repreende o demônio que estava usando Pedro naquele momento. Vai haver algum momento que as pessoas vão dizer para você, e você vai ter que identificar se essa voz vem de Deus ou não. Se a voz for contra a palavra de Deus, não vem de Deus. Se a voz parecer com a palavra, mas nem tudo, não vem de Deus. A palavra de Deus não contradiz a Bíblia Sagrada. Se Deus falar hoje, agora, tem que ser coerente com a própria palavra. Ele é coerente com a sua palavra, Ele é quem vela pela palavra, para que nenhum tio caia, nenhum assento caia, mas que ela se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus vela por sua palavra. Seremos tentados a desistir. Seremos tentados a ser crentes como os demais. Seremos tentados a ser crentes modernos. Está a cada vez mais entrando dentro do coração dos crentes, sendo mudada a mente dos crentes, porque os crentes estão se conformando com o mundo. É assim mesmo, pastor. A homossexualidade, o adultério, o divórcio, o aborto, viver uma vida sem caráter, compra e não paga. A cada vez mais os homens estão fazendo como o mundo, os cristãos fazendo como o mundo. Quem agir desta forma está fora do centro da vontade de Deus. Precisa retornar como um pecador que errou, reconhecer o seu pecado e pedir perdão para Deus, porque Ele perdoa os nossos pecados. O que não pode é o crente viver como se não tivesse pecado, como se tivesse tudo bem, como se tivesse tudo legal, quando ele está sendo reprovado pelos céus, às vezes aprovado pelos homens, mas reprovados por Deus. Que nós possamos ser aprovados por Deus e possamos ser até reprovados pelo homem. Eu posso até não gostar de você, mas isso não vai tirar você do céu. Porque a minha opinião sobre você independe a salvação, a opinião de Deus sobre a sua vida. O que Deus diz sobre você? Nós devemos ouvir a voz de Deus e guardar a sua palavra no nosso coração. A nossa vida, muita gente diz, Deus disse, Deus falou comigo e não vive o Evangelho. Então você é mentiroso.
Agora, quando Deus fala conosco, a nossa vida primeiro muda. É os outros que dizem, você mudou. Não sou eu que fico dizendo, eu mudei. Olha só como agora eu estou bem. Olha só como agora eu estou melhor. Olha só como é que eu estou mais forte. Não. É os outros que olham, vai cair, não caiu não. Vai cair, não caiu não. Parece que está diferente, parece que agora está diferente. Olha o jeito dele andar, olha o jeito dele falar, olha o comportamento dele. Olha agora o jeito que ele anda, o jeito que ele fala. A transformação tem que exteriorizar nas nossas vidas. Não é na roupa, não é no tamanho do cabelo, não é nisso. Mas tem que se exteriorizar com obras. Louvado seja o nome do Senhor. As obras que a gente faz tem que ser diferente. Olhar para os discípulos me dá esperança. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Ele reuniu pessoas fracas, debilitadas, sem formação teológica. Não foi nem um doutor, nem um rabino. Mas ele transformou numa potência de ganhar almas. Pedro, indouto, numa pregação, 5.000 almas, 3.000 almas na outra. Só o poder do Espírito Santo, homens comuns não podem. Os doutores da lei não conseguiam convencer uma quantidade de pessoas de numa mesma mensagem dessa forma. Mas o poder do Espírito Santo pode fazer milagres. Louvado seja o nome do Senhor. O discipulado é um convite que faz exigências. Discipulado não é algo dado, é de graça a salvação. Mas o discipulado é uma transformação paulatina e que exige coisas de mim e de você. Existem exigências para fazer parte do rol dos discípulos. Jesus não quer admiradores, Jesus quer todos aqueles que desejam ser discípulos, mudados, moldados, ensinados por Ele, pelo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E inicia-se, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Eu escrevi aqui, renúncia. É abrir mão das facilidades. É abrir mão das vontades humanas, dos nossos desejos. É renúncia. Tome a sua cruz. Fala de resiliência, resistência. Alguém para seguir a Cristo não pode ficar achando ruim porque o irmão não saudou ele com a paz do Senhor. Aquele irmão não falou comigo, eu não vou mais naquela igreja. Nunca mais eu vou lá, o pastor não falou comigo. Tome a sua cruz para enfrentar as dificuldades por amor a Cristo. Quando eu tento não pecar, para mostrar o quanto eu estou bom para não pecar, é humanismo, é o ego no centro, é o hedonismo. Há até aqueles que são viciados, por exemplo, em bebida alcoólica, e eles falam assim, vê como é que eu estou forte agora, eu vou lá naquele bar e não vou beber nenhuma dose. Aí ele entra dentro do bar, compra um refrigerante e volta para casa. Todas as vezes que eu tentar não pecar, para a glória minha, eu vou falhar, eu vou cair, eu vou desistir, as minhas forças serão poucas. Mas se for por amor a Cristo, que eu estou dizendo não ao pecado, o Espírito Santo vai me fortalecer, o Espírito Santo vai me aperfeiçoar, o Espírito Santo vai me dar ferramentas, as armas do Espírito Santo, as armas espirituais. Eu vou ser munido das armas espirituais e eu vou vencer, vou destruir fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. Tome a sua cruz. Siga-me. Fala de direção. Não é seguir homens. Tem muita ovelha só seguindo o pastor humano. O pastor sai desta igreja, vai para aquela de lá e eles vão atrás. O pastor sai daquela outra e vai para outra, eles vão atrás. Eu
pastor Edson, não sou pastor para levar ovelhas comigo. Eu pastoreio o rebanho de Deus, eu não sou dono das ovelhas. Se eu um dia abrir uma igreja, chamar vocês, me deixem quebrar a cara, ficar sozinho. Não foi Deus que mandou eu fazer. Tem muita gente falando, Deus mandou fazer, Deus mandou fazer. E fazendo o que querem. Que o sangue de Jesus tenha poder na minha vida, na tua vida. Que nós possamos andar de acordo com a vontade dEle, não com a vontade nossa. Que o reino dEle cresça e não o meu reino. Quantas pessoas fazendo aprisco para si mesmo. Eu estou aqui com a missão de pastorear o rebanho de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Ele é que pagou o preço pela tua alma, é Ele que pagou o preço do resgate, foi o sangue dele vertido na cruz do Calvário que te atrai a este lugar. Não é palavra de homens. Siga Cristo. Para de olhar para homens. Homens são falhos, homens decepcionam. Homens são pecadores. Volta e meia a gente vê pastores grandes, líderes, presidentes, caindo em pecado. Se você estiver nele, você vai cair junto com ele. Se você já ama o pecado e você vê o seu pastor entrando no pecado, você fala assim, se ele pode, eu também posso, porque na verdade o seu coração não está no Salvador, o seu coração não está em Deus, mas se o seu coração estiver no Senhor, não importa quem erre, não importa quem pecou, o que cabe a nós é ter misericórdia dele, é orar por ele e não seguir o pecador, mas seguir a liderança, principalmente para ir para o pecado, é coisa de Israel, né? A gente fica vendo ali os juízes, as pessoas pecando, quando começa a pecar, o líder, todo mundo começa a pecar, até que alguém se levanta cheio do Espírito Santo, e as pessoas param e olham para aquela diferença. Siga Cristo, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A aceitação precisa ser real, precisa ser vivida com sinceridade, mostrar frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. O convite de Cristo é para morrer. Jesus está chamando para a gente morrer para este mundo. O discípulo conhece a necessidade dessa renúncia. É um paradoxo, né? Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Lá em Mateus, vai dizer, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, vai dizer, renuncie-se. Eu achei interessante a renúncia, mais do que o negar. Negar é eu não dar vazão à minha carne. Negar é eu mesmo dizer não. Aquilo que vem me afrontar. Agora a renúncia, ela parece que vai um pouco além. A renúncia não é só renunciar o pecado, mas é renunciar à direção. Quem renuncia de um cargo, permite que outro vai entrar no cargo que ele estava. O suplente vai ser chamado. O próximo do concurso vai ser chamado para assumir aquela função. Que às vezes eu estou fazendo mal feito, eu não estou fazendo correto, eu não quero mais fazer. Então alguém vai assumir. Está dando conta, não? Você está vivendo uma vida e pela sua própria força, você tem dado com burro na água, como dizem aí fora. Não tem funcionado. Está vivendo num alto e baixo, numa montanha russa. O Senhor é poderoso para trocar a direção da tua vida nesta noite.
Que o Espírito Santo venha assumir a direção da minha e da tua vida nesta noite. Renuncie. Quer seguir a Cristo? Renuncie. Abra a mão da direção da tua vida. Permita que o Espírito Santo te guie, te oriente, te dirige. Não dê um passo sem a orientação de Deus. Não vai para a direita, não vai para a esquerda, sem ouvir a voz clara do Senhor. Vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Enquanto estamos caminhando em direção aos céus, só mude a rota se for a vontade de Deus, se for direção do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É um paradoxo. Essa dificuldade do cristão. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Em Lucas, vai dizer, e tome a cada dia a tua cruz. Ontem eu não pequei. E hoje? Pastor, até agora eu estou lutando. E amanhã? Precisa continuar lutando. Precisa continuar rejeitando. Precisa continuar buscando a face de Deus. Precisa continuar evitando o pecado, dizendo não à prostituição, não a qualquer tipo de pecado, louvado seja o nome do Senhor. Seguindo a Cristo. Eu preciso buscar. Satanás, através do pecado, ele promete a glória, aqui, agora. Mas o futuro é sofrimento, é ranger de dente, é fogo que nunca acaba e bicho que nunca morre. É inferno, é perdição, é trevas exteriores, é ser amarrado e jogado. Mas Cristo oferece agora uma vida não tão fácil, não tão prazerosa. Eu tenho que dizer não ao pecado. Eu tenho que dizer não aos prazeres. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que restringir muitas vezes. Eu tenho que não andar com aqueles que andam fazendo as coisas erradas. Eu tenho que não me deter nos caminhos dos pecadores. Não me assentar na roda dos escarnecedores. Eu tenho que ter prazer na palavra de Deus. Eu tenho que viver este evangelho, a prática do evangelho, do amor, do perdão. Não é fácil perdoar quem nos trai. Não é fácil perdoar. Mas eu devo exercitar o perdão 70 vezes 7. Eu não posso segurar o perdão. Eu tenho que entregar, porque assim como eu perdoo, Deus perdoará os meus pecados. Pai nosso que estás no céu. Não é isso? Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado ou perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O Evangelho é prática, o Evangelho não é um selo, uma marca exterior, num documento, não é carteira de membro, não é roupa, não é Bíblia na mão. É na hora que eu sou provado, é na hora da tentação, é na hora da dificuldade, é na hora que os outros pisam no meu calo, é na hora que eu bato o carro, eu tenho que glorificar a Deus. Quando tudo acontece, eu tenho que entender, Deus está no controle. Deus, eu não tenho força para continuar, Senhor, esse golpe foi forte, Senhor, eu estou sentindo, Pai, eu não acho que não vou dar conta, mas eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor está no controle, o Senhor vai dar vitória, Pai, me mostra a vitória, me mostra por onde ir, andar segundo a palavra de Deus, segundo a direção dEle. Satanás promete facilidade, o Senhor Jesus promete
uma cruz para você e para mim. Tome a tua cruz a cada dia. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que guardar a coroa receberá a salvação. Guarda o que tens para que ninguém venha tomar a tua coroa. Aqui, ao contrário de algumas igrejas que pregam que o crente não passa dificuldade, que o crente não fica desempregado, que o crente não adoece, e às vezes quer imputar em nós pecado quando nós temos algumas das dificuldades que acabei de citar. Pode sim ser a mão de Deus pesando quando eu estou em pecado. Mas quando eu estou com a minha consciência limpa, quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu estou procurando ser fiel, domingo, o evangelista Walter ministrou aqui. Quando aceitou Jesus e começou, perde emprego, a mulher perde emprego, as portas tudo fecham. Ele não completou, irmãos, mas ele tem uma profissão daquele concurso que foi chamado. E Deus tem abençoado a vida dele naquela profissão até hoje. O Senhor prosperou, o Senhor deu vitória. Ele não desistiu, os amigos diziam, pode parar, desiste. Igual a mulher de Ló, abandona esse teu Deus e morre, igual uma louca você está falando. Ele perseverou e Deus deu vitória. Foi fácil. Ganhar 80% de um salário, pai de família. Eu já ganhei 75% de um salário mínimo, mas eu era solteiro. Era menor de idade. Mas um pai de família ganhar só 80% de um salário mínimo. Deus faz milagres. Não desista. Persevere. A luta é grande aqui. Deus não prometeu moleza para crente. Tem provérbios, tem salmos, que o crente, o salmista, olha para o mundo e fala, não, desse jeito está difícil. Eu vejo o ímpio prosperando e vejo o crente tendo dificuldade. O que está adiantando servir a Deus? Até ele ver o fim do ímpio. Aí ele se rendeu a Deus e glorifica a Deus, porque o fim não é igual. Deus vai fazer diferença. Deus pode abençoar a tua vida materialmente? Pode. Ele não é obrigado, mas Ele pode abençoar a tua vida materialmente. Mas o destino é que vai ser o fim das coisas. Enquanto Lázaro, o mendigo que rapava as suas feridas, adentrou o seio de Abraão e estava sendo consolado, o rico, o Lázaro, estava no inferno, sendo atormentado, pedindo para que botasse o dedo na água e colocasse na sua língua para refrescar. Aqui nessa terra, nesta vida, a gente faz as nossas opções e a gente faz essa escolha de cumprir com a vontade de Deus ou não. Como é esse negócio de ganhar a alma e perder a alma? Como é que é isso? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e Marcos é o único que vai dizer do Evangelho, este a salvará. Se eu quiser ser amigo do mundo e amigo de Deus, não tem jeito. Perdi a salvação. Se eu quiser servir a dois senhores, problemas. Se eu quiser na igreja ser espiritual, falar em línguas estranhas, e no mundo eu ser carnal, não tem como. A árvore não pode produzir dois frutos diferentes. Ou ela vai produzir o doce ou azedo. Ou uva, ou espinheiro. Não tem como produzir a mesma coisa. Mesma coisa não. Mais de uma coisa na mesma árvore, na mesma semente plantada.
Salomão, nós estamos comentando Eclesiastes, né? Na nossa leitura bíblica. E quem quiser entrar no grupo e quiser nos procurar depois, a gente pode colocar você no grupo também. Nós estamos comentando Eclesiastes. Então, Eclesiastes é um livro que fala da fase da vida de Salomão desviado. Ele não está crente, não. Ele está querendo resolver as coisas com sabedoria humana. Depois ele mesmo chega na conclusão, tudo isso é vaidade. Eu vou dar vazão à minha carne. Vaidade. Eu vou deixar agora os vícios tomar conta. Vaidade. Pecado. Procurou a felicidade nas riquezas. Também não deu certo. Ele ganhava, parece que 1 tonelada de ouro por mês. Ou era por ano? Acho que era por ano, né? 1 tonelada de ouro. É ouro demais. É dinheiro demais. Ele não produzia, não. Ele ganhava por imposto. Ele não estava produzindo nada, não. Só porque tinha aliança com outros povos. O povo mandava ouro, prata. Ele foi o homem mais rico. Ele diz, em Eclesiastes, eu fiz construções, palácios. Ele construiu um templo. Ele fez casas de cedros. Ele fez arquedutos para levar água para esses palácios. Ele fez piscinas para ficar no meio do deserto, né, um lugar quente que era o local. E ele lá dentro da piscina, se a gente poderia dizer assim. Ele teve aí as mulheres que ele quis. Mas em tudo isso, na fama, tudo isso, ele falou, tudo isso é vaidade. Porque tudo isso conquistado sem Deus não vale nada. É o que Jesus está dizendo aqui. Se você quiser salvar, curtir a vida, aproveitar a vida, você vai perder a salvação. Vai perder a alma. Agora, se você não estiver preocupado com o seu bem-estar físico, humano, mas está preocupado em agradar a Deus, ganhaste a vida eterna. Ganhaste a sua alma. Receberá a salvação. Se tudo o que fizermos for por amor a Cristo, nós vamos receber a salvação. Coríntios chega a dizer, né, que tudo não adianta a conquista dos homens. Tudo conquistado sem amor não vale nada. Não adianta falar a língua dos homens, não adianta dar o corpo para ser queimado por sacrifício, não adianta nada. Tem que ter amor. É agora aqui, Jesus focaliza nele. Ele é o alvo do meu amor e do seu amor. O amor da igreja tem que estar nele, em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu amar a Jesus, eu vou amar aqueles que estão, às vezes, cometendo o pecado, mas precisam da salvação. Eu vou olhar com olhar de misericórdia para o pecador, ao invés de jogar pedra nele. Ao invés de olhar para o irmão que caiu na igreja, ficar todo mundo apontando, dizendo, olha lá, ó, caiu, pecou, só queria ser o santão. Eu vou exercer misericórdia, porque Jesus transformou a minha vida. Porque tudo o que eu faço, falo, tem a ver com amor por Ele. E como Ele amou aquele pecador que caiu, eu também tenho que amar aquele pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Quando buscar a realização em coisas materiais, eu não vou ter sucesso, eu vou estar perdendo a minha alma. Agora, quando o homem natural olha para Cristo, ele não vê vantagem em servir o Evangelho. Fica igual aquele salmista lá, que vê o ímpio engordando,
crescendo, morrendo velho, e os justos sofrendo. E na hora que a gente olha esse quadro, é um olhar de indignação mesmo, a gente fica indignado. Mas esse é o olhar do homem natural. Eu devo olhar para Cristo, mas saber que Ele é a razão da minha vida, das minhas perdas, das minhas dificuldades, dos meus problemas. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você dá conta de fazer isso? Jó fez. E Jó foi abençoado. O homem natural não vê a renúncia das coisas terrenas com promessa de coisas futuras que ele não consegue entender. Alguns ímpios tentam dizer: quem é que foi ao céu e voltou para poder contar alguma coisa? Se existe salvação ou se não existe. Se existe Deus ou se não existe. E ele prefere não crer em Deus. Engraçado que ele podia fazer a mesma pergunta, né? Quem morreu e voltou e disse que não tem Deus, para mim poder saber que não tem Deus lá do outro lado, que acabou tudo mesmo. Mas a Bíblia, ela traz as revelações de Jesus, traz a revelação de Paulo, revelação de João. Ah, mas está na Bíblia, sim. Quem crê em Jesus, crê na palavra. Não adianta, irmãos, a palavra não pode ser dissociada de Deus. Não tem como acreditar nesse Deus, que ele existe, sem ler a palavra, sem valorizar a palavra. Porque tem gente que diz que a gente justifica que Deus existe usando a própria Bíblia. É claro, é por ela mesmo que a gente vai definir. Existem alguns filósofos que, por alguns movimentos, alguns exercícios de filosofia, conseguem provar a existência de Deus. Mas eu não sou filósofo, eu sou pastor. Então eu vou usar a própria Bíblia mesmo para falar desse Deus. Então, Paulo chegou a ver coisas que ele diz, coisas que os olhos viram e que os olhos nunca viram e que nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que vão morar com ele, para aqueles que receberão a salvação. Por que eu devo rejeitar os prazeres, negar a mim mesmo? Por que eu devo abrir mão desta aventura carnal para eu ter a vida espiritual? Primeira coisa, já falei, por amor a Deus. Segunda, pelo Evangelho, por amor ao Evangelho. Por entender a importância desse Evangelho na minha vida e na vida de outros. Aí eu me dou por este Evangelho. Amém? E ele continua aqui, ó, o que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Em Lucas vai dizer, perdendo a sua alma ou prejudicando a si mesmo. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus conta uma parábola, que um homem rico tem uma colheita muito grande e ele resolve destruir o seu armazém velho, antigo, e construir novo. E quando ele enche um novo, maior, cheio do seu trigo, do seu alimento, da sua riqueza, ele diz: ó minha alma, agora coma. Não dá, a alma não come o alimento físico. O alimento físico é só para o corpo. Ele estava gordinho, bonitinho, forte, no físico. Mas a alma dele precisava de outro alimento. O alimento do céu, do pão vivo, do pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e ele não tinha esse alimento. Ele disse: hoje mesmo pedirão a tua alma, o que você dará em resgate à tua alma? Hoje mesmo será dado cabo à tua vida. O que você fez para receber a salvação? O que você fez com a vida que você teve, com o dom que você teve? O que você usou para a glória de Deus ou para a sua própria glória ou para a glória do inimigo, né? Eu preciso
me colocar diante do Senhor e entender que tudo que eu faço, tudo que eu falo, um dia será cobrado. Daremos conta. Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Só Marcos vai falar de geração adúltera e pecadora, os outros vão tirar essa palavra. Se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E Lucas vai dizer, na sua glória, na glória do próprio Jesus e na glória do Pai. Amém? Vamos nos colocar em pé? Equipe de louvor, vamos louvar mais um hino. Vamos fazer uma oração enquanto eles se aproximam? Abra o seu coração diante do Senhor. Ele é poderoso para nos aperfeiçoar, salvar. Abra a mão. O que está te impedindo de ter comunhão com Deus? O que está impedindo você desfrutar de uma vida cheia do Espírito Santo? É uma amizade? Abandona a amizade. Pastor, isso é ser radical. É negar a si mesmo. Muitas vezes precisamos ser radicais em alguns momentos. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Se eu for no meio das trevas para ter comunhão com eles, eu estou errado. Não existe comunhão. É um namoro? Está pisando na bola? Está pecando? Larga o namoro. Abandone isso. É o emprego? Não está conseguindo deixar de mentir? Está sendo tentado para roubar, como os outros estão roubando? Na licitação? Há um complô? Abra a mão do seu trabalho. Mas permaneça fiel a Deus. Não abra a mão dos valores espirituais. Não abra a mão de Cristo, da presença de Deus, da comunhão do Espírito Santo. Em nome de Jesus.